A seca histórica no sistema Cantareira acende um alerta para o abastecimento de água em São Paulo. Para entender se o estado corre risco de enfrentar uma crise semelhante à de 2014 e quais podem ser as consequências, nós vamos conversar agora com o professor José Carlos Miersva. Me corrige se eu estiver errada pelo seu sobrenome, me perdoe se eu errei. Ele é da Escola Politécnica da USP. Muito bom dia para você. E como se pronuncia, então, o seu nome? Por gentileza. Bom, você pronunciou corretamente, é Miersva. Olha só, então, mandou bem. Que bom que eu pronunciei certo. Vamos falar, então, dessa situação crítica, né, no Cantareira, que a gente vem falando aqui. Quais foram as principais causas da seca no sistema Cantareira? A gente está vendo chover muito, né? Mas ainda assim é insuficiente para o Cantareira. Por quê? Bom, na verdade, o que ocorreu foi que, a partir do início do período chuvoso, choveu menos da média histórica, né? Então isso tem um efeito sobre a recuperação do nível dos reservatórios. Porque assim, o Cantareira é um dos sistemas, né, que integra o sistema de abastecimento da região metropolitana. Então a gente tem que considerar, obviamente, ele é o principal, com o maior volume, né, de armazenagem, mas esse reservatório, juntamente com os outros, né, eles são utilizados para abastecer praticamente a população de toda a região metropolitana de São Paulo. E como o nível de chuva, né, a partir de novembro não foi o mesmo da média, a recuperação está sendo muito lenta. Ontem choveu bastante, né, janeiro é um período, né, janeiro, fevereiro, março, são meses, né, onde a intensidade de chuva é bem maior, mas até hoje, né, que estamos na metade do mês, basicamente choveu um pouco menos da metade do que é previsto para o mês de janeiro. Então, associado a isso, você tem, obviamente, a questão do consumo de água, que tem uma tendência, né, de aumentar ao longo do tempo. À medida que a população aumenta, né, o consumo também aumenta. E as pessoas acabaram esquecendo um pouco, né, o que ocorreu em 2014. Então, as ações de redução de consumo, talvez elas foram menores, né, do que a população estava acostumada. Ou seja, houve uma estimativa de que se voltou à normalidade e os consumos individuais passaram a aumentar também. Então, é um conjunto de fatores que colabora para a situação atual dos mananciais. Professor, quando a gente analisa e lê esse tipo de informação, né, abaixo de 20% do sistema Cantareira, a gente fica preocupado, né? Eu que sou leigo no assunto, fico preocupado. Qual que é o tamanho da preocupação que então a gente deve ter em relação a esse índice de abaixo dos 20%, né? É para ficar realmente muito preocupado ou calma aí, não é para tanto assim? Bom, a gente precisa estar preocupado, né, porque 20%, né, é um volume que, veja, nós vamos ter que ter água para passar o período de seca, né? Então nós estamos basicamente agora no meio, né, ou chegando na metade do período chuvoso e logo entra o regime, né, o período seco. Então 20% é um volume relativamente baixo, que depois a gente vai ter que considerar o período de estiagem, que vai ter que ser vencido, praticamente quase 6 meses, com uma pluviosidade, né, bem abaixo do que é esperado para o verão. Então, né, a gente precisa ficar preocupado e adotar as ações, né, principalmente a população em geral, colaborar para tentar economizar o máximo possível, né, a água. Para que, obviamente, aí torcendo também para que as chuvas, né, a intensidade de chuva aumente, para que a gente possa recuperar. Uma condição mais favorável é que, no final do período chuvoso, que seria abril, o reservatório tivesse com uma capacidade acima, né, superior a 50%, idealmente 60%. Então, nós estamos aí com basicamente um terço, né, do que deveria estar. A gente pode falar que o racionamento é
uma realidade? Vai ser uma realidade? Bom, racionamento vai depender muito. A gente ainda tem outras opções, né, de gerenciamento de água, né? Tem a questão, mas tudo depende de como vai ocorrer as chuvas ao longo do período. É difícil, né, a gente estabelecer se vai ou não haver racionamento. O que tem que ser feito é essas medidas, né, de contingenciamento que foram aplicadas, né, principalmente redução de pressão na rede durante a noite, e também a questão das pessoas economizarem água. Se houver, né, uma ação coordenada, tanto do governo do estado, da companhia de abastecimento e da população, a gente pode evitar a necessidade de racionamento, mas tudo depende do que vai acontecer nesses próximos meses. Professor, uma última aqui ainda, então, você chegou a citar para a gente, né? A população vai aumentando ao longo do tempo, consequentemente o consumo também aumenta, né? Então, o que pode ser feito? Você que é especialista nessa área e pode então passar para a gente mais tecnicamente, também deixar mais fácil o entendimento, o que pode ser feito, né, para a gente não depender apenas da chuva? E só para a gente emendar, quais regiões foram mais afetadas também pela redução do nível dos reservatórios? A gente faz duas em uma aí. Bom, em relação às regiões que foram mais afetadas, basicamente a região metropolitana, todo o sistema é integrado, né? O que acontece, então, obviamente pode ter regiões que podem sentir mais problema de escassez por conta do gerenciamento de pressão na rede, né? Porque são regiões geralmente mais altas, onde a água demora para voltar. Então essas regiões vão ter a sensação de que o problema de escassez foi mais severo para eles. Mas na verdade isso não acontece, porque o nosso sistema em geral ele é integrado. A maior parte dos reservatórios são integrados, então é possível transferir água de um manancial para o outro. Agora, em relação à pergunta ao que a gente pode fazer para o futuro, veja, é o que vários países fora do Brasil estão fazendo, né? Vários países têm sofrido problemas com escassez de água, e o que eles estão fazendo é usar, né, de forma mais adequada o recurso que tem naturalmente na região. De que maneira? Tratar melhor os esgotos, né? Então hoje vários países enxergam o esgoto como um recurso, uma fonte de abastecimento, e aprimorar, né, as tecnologias de tratamento tanto de esgotos, né, para você poder viabilizar a possibilidade de recuperar a qualidade da água, como o sistema natural faz, só que de uma forma mais rápida e localizada. Então hoje a gente já tem tecnologia, né, suficiente para pegar o esgoto e transformar em água potável. Isso no mundo já ocorre. Inclusive aqui na universidade, nós estamos em um projeto, né, em parceria com a companhia de abastecimento, de uma unidade de demonstração, né, de produção de água para aumentar, né, a resiliência hídrica da região. Então isso vai permitir que esses esgotos que são lançados e vão embora, eles possam ser tratados e reutilizados internamente aqui na região metropolitana.